Muito boa noite, uma vez mais, àqueles que se encontram aí em casa. De facto, chorar também é orar, e orar é encontrar-nos com Deus. E é sobre um encontro com Deus que eu vos quero falar esta noite, que quero que analisemos esta noite e aprendamos com esta personagem que teve um encontro com Deus. Deixem-me fazer um breve resumo da história à qual eu me refiro, para que possamos estar todos contextualizados e enquadrados. Vamos a Êxodo, capítulo 1, 2, 3 e o princípio do 4. Óbvio que não os vamos ler aqui, mas é neste contexto que eu me vou centrar esta noite. Fazendo um breve resumo para, eventualmente, alguém que não o conheça ainda, a história é a seguinte. Estamos no Egito. O povo de Israel, que na altura vivia na terra de Gósem, no Egito, ele crescia, era útil aos egípcios, os seus trabalhos, a economia usufruía da presença dos israelitas, mas a sua força como povo estava-se a tornar inconveniente. Já tinham passado largos anos desde que José tinha falecido, séculos até, e neste momento havia um rei no Egito que não tinha assim tanta afeição pelo povo de Israel. Então os egípcios vão desenvolver um plano de forma a controlar o povo de Israel. Não lhes convinha que eles fugissem, esse era o receio deles, que eles se juntassem com os inimigos deles próprios, dos egípcios, e junto com os seus inimigos eles fugissem da terra de Gósem, fugissem do Egito, e assim o Egito ficava a perder com a sua falta. Então o plano é dividido em 4 fases, e nós já lá vamos, mas acaba por falhar em todas essas tentativas de controle por parte dos egípcios. É neste contexto, num contexto em que já no final deste plano, já em desespero, é decretada a morte de todos os bebés meninos que nascessem, é neste contexto que nasce Moisés. Moisés nasce e é protegido pela sua mãe e pela sua irmã. Mas pela vida e circunstâncias, a qual a maior parte de nós já conhecemos, ele acaba por ir parar às mãos da filha de Faraó, acaba por ser acolhido pela filha de Faraó, viver na sua casa, ter a educação egípcia, a melhor que podia haver, a de mais alto nível naquela altura, mas ele nunca esqueceu quem era, hebreu. Ele nunca se esqueceu e sempre foi bastante consciente que o papel que ele iria desempenhar mais tarde era na libertação do povo de Israel. Ele via a sua condição superior, o facto de ter tido aquela educação, o facto de ser tão aplaudido pelo próprio exército do Egito, o facto de ser uma pessoa capaz, um líder. Ele via que iria ter um papel importante a desempenhar na libertação do seu povo. Povo esse que ele nunca se esqueceu. E passaram assim 40 anos na vida de Moisés. É quando Moisés começa, de certa forma, pelo menos no relato bíblico mostra-nos, a interagir com o seu povo. É nesta fase que ele encontra um egípcio a maltratar um israelita, mata o egípcio e acaba por perceber no dia seguinte que tinha sido descoberto o seu ato. Viu que corria perigo de vida, decide fugir, decide esconder-se e acaba bem longe do Egito, no deserto, sozinho, junto a um poço. É aqui que ele, por via das circunstâncias e novamente defendendo os mais fracos, acaba por conhecer aquela que viria a ser a sua esposa, Zípora. Conhece também aí Jetro, o seu sogro, e veio a ter um filho chamado Gerson. E passam assim outros 40 anos. 40 anos agora não no Egito, mas no deserto. Sem ninguém que conhecesse, sem ninguém daquelas pessoas que ficaram para trás, as que gostavam dele, as que o perseguiam, completamente sozinho ele refez a sua vida do zero. Passaram assim 40 anos. E foi com estes segundos 40 anos que ele iria aprender as outras coisas que ainda não tinha aprendido no Egito. Coisas essas que só aprendemos como homens, só o aprendemos quando estamos com Deus, não quando somos ensinados pelos homens. A paciência, a resiliência, a perseverança, a fé em Deus, uma vida de piedade e total entrega como pastor às suas ovelhas, viver pelos outros, não para si. Ainda faltavam estes segundos 40 anos e é no final, já perto dos seus 80 anos, que Moisés tem um encontro com Deus. E é aqui que eu vou querer chegar esta noite, a este encontro com Deus, mas sem antes passar pelos capítulos e destacar pelo menos um ponto essencial em cada um deles, na sua história. Em primeiro lugar, gostava que olhássemos para o plano que foi desempenhado, que foi desenhado pelos egípcios para controlar o povo de Israel. Esse plano foi dividido em 4 fases. Em primeiro lugar, o faraó do Egito decidiu usar a astúcia.
A astúcia porquê? Porque ele colocou os israelitas, a construírem cidades celeiro. Este tipo de obra não era uma obra totalmente estranha ao povo de Israel. O povo de Israel sabia que o seu pai, José, o tinha feito e com grande sucesso, na altura em que tinha estado na terra do Egito. De certa forma, eles identificavam-se e desta forma não percebiam a intenção que estava por detrás desta ordem. O construir as cidades celeiro, como vemos no versículo 11 do capítulo 1, que se chamavam Pitom e Ramsés. Este plano falha. A Bíblia diz-nos que eles, quanto mais se afligiam nos seus trabalhos, mais se multiplicavam. A primeira fase do plano falhou. Mas havia uma segunda fase, a dureza. Não propriamente um trabalho, mas uma escravidão. Uma escravidão em condições deprecáveis de trabalho, nas quais os israelitas, tinham que entregar o mesmo volume de trabalho, mas com muito menos condições para o fazer. Uma vez mais são afligidos, uma vez mais o plano falha, uma vez mais Deus vence. O povo se multiplicava e se fortalecia. É aqui que passamos para uma terceira fase deste plano. Aquela que poderíamos chamar eventualmente a morte controlada. São escolhidas duas mulheres, pelo menos são essas que são mencionadas, e elas tinham então esta tarefa. Todos os bebés meninos que nascessem ao povo de Israel eram para ser mortos. Não deveriam viver para que o povo não se continuasse a fortalecer. Apenas as meninas deviam viver. E é aqui que eu destaco eventualmente aquele versículo que é chave em todo este capítulo. O versículo 17. Reparem no versículo 17 o que ele nos diz acerca destas duas parteiras. As parteiras, porém, e leio o versículo 17 de Êxodo 1, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Aqui o que é chave é a palavra temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, como vemos mais à frente no livro de Provérbios. Elas não decidiram temer aos homens, nem mesmo àquele homem que provavelmente seria o mais poderoso na terra da altura. Elas temeram antes alguém que é superior, a Deus. E como estamos numa reunião de oração, provavelmente, estas mulheres oravam assim. Versículos de Salmo 7 do livro de Salmos da Bíblia. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo, até me alcançar. No chão me pisotei e aniquilo a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga. Ao homem. A resposta que Deus deu a estas duas mulheres. Pedimos perdão por estes erros técnicos que às vezes acontecem, mas continuamos no versículo 20 e no versículo 21, onde nós podemos ver qual é a resposta que Deus dá às pessoas que decidem colocá-lo em primeiro lugar e não aos homens. Deus fez bem às parteiras, constituiu-lhes família, que seguramente seria um dos maiores privilégios de uma família, de uma mulher na altura, e novamente o povo aumentou e se tornou, reparem no versículo 20, muito forte. O povo aumentou e se tornou muito forte. Mas havia um quarto ponto neste plano. Nesta fase houve uma convocatória de todo o povo. Não havia apenas aquelas duas parteiras como responsáveis pela morte dos meninos. Seria então todo o povo que teria esta responsabilidade. A responsabilidade de colocarem aqueles meninos entregues à sua vida, aliás, entregues à morte. Já que estamos numa semana em que celebramos o Dia da Mulher, deixem-me deixar aqui um pequeno tributo a todas as mulheres. Ao apontarmos para o versículo 19 e ao versículo 21, como sendo as únicas duas pessoas em todo aquele capítulo cujo nome é mencionado. Reparem quantos homens devem estar envolvidos em todo este capítulo. Todo o povo de Israel, o povo do Egito que foi convocado a matar aqueles meninos, o faraó,
os feitores de obras que foram colocados sobre o povo de Israel para terem aquela tarefa, e apenas 2 mulheres tiveram o seu nome escrito no texto sagrado. Puá e Sifrá. As únicas 2 mulheres que Moisés escreveu pelo seu nome mais tarde, quando iria descrever a sua história no Êxodo. Mas continuamos. Capítulo 2. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver a astúcia que aquela mãe e aquela irmã tiveram quando aquele menino nasceu. Mas há algo que me chama a atenção no versículo 2. Desculpem, no capítulo 2, versículo 2 também. É que quando olhamos para o texto bíblico, ele diz-nos: e a mulher concebeu, a mulher fala da mãe de Moisés, e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Reparem no seguinte. Vendo que era formoso. Porquê que aquela mãe e aquela irmã, aquelas 2 mulheres, viram que aquele filho era formoso e nenhuma outra pessoa não era formosa? Ou seja, a minha dificuldade é esta, deixa-me explicar novamente. Qualquer mãe podia olhar para o seu filho e ver que o seu filho era formoso. Porquê que aquelas 2 mães tiveram esta razão e nenhuma outra mãe poderia ter exatamente a mesma razão para proteger o seu filho durante 3 meses? Porquê só aquela mãe e aquela irmã? Ou pelo menos, porquê ser esta a razão que é apresentada para Moisés ter sido escondido? Não havia muitas outras razões? Mas reparem no seguinte. Se nos focarmos na palavra formoso, esta palavra é usada também por Moisés, que é o mesmo autor do Gênesis, quando descreve no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 10, no versículo 12, quando ele descreve a criação de Deus. Ele descreve a criação de Deus e diz que Deus fez as coisas do primeiro dia e viu que era bom. Fez tudo o que fez no segundo dia e viu que era bom. No terceiro, no quarto. Esta palavra que aqui é usada, esta sequência, é a mesma que Moisés mais tarde usa para dizer que aquela mãe e irmã viram que aquele menino era formoso. O autor usa os mesmos termos e, muito embora o faraó houvesse decretado destruição e caos, uma nova criação estava sendo preparada. Então o que é que eu posso concluir daqui? É que aquela mãe e aquela irmã olharam para um ser criado e não tinha sido por elas, mas sim por Deus. Aquela mãe e aquela irmã viram que nas suas mãos tinham algo que não tinha sido o faraó a criar e ele não tinha nem autoridade, nem capacidade, nem poder, não tinha direito de decretar a morte daquele ser. Aquilo que Deus cria, o homem não tem o direito de apagar. E por isso aquela mãe e aquela irmã novamente decidiram temer a Deus acima dos homens. Uma vez mais vemos 2 mulheres a ser mais astutas do que os homens que as rodeavam. Aquelas mulheres provavelmente oravam assim. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho.
simples, descansa em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, eu tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Seguramente aquela mãe e aquela irmã disseram àquele filho: eu cuido de você, eu cuido de ti. 40 anos mais tarde, quando Moisés já era grande e tem aquela interação com o seu povo, na qual acaba por matar o egípcio, ele sabia que de certa forma ia libertar o seu povo e iria ter um papel importante. Mas naquele momento, não sabendo como, fê-lo da pior maneira possível. Assassinando um homem, Moisés tornou-se pecador, fugiu, escondeu-se. E Moisés naquele momento também necessitou de arrependimento. Ele foi para bem longe, para junto de um poço, onde estava sozinho, onde tinha deixado para trás todas as pessoas que tinham cuidado dele, todas as pessoas que o tinham ensinado e todas as pessoas que o perseguiam naquele momento. Mas é naquele momento em que Moisés se encontra ali sozinho, reflete naquela que iria ser a sua missão, que ele não percebia mais o que iria acontecer. Provavelmente naquele momento, Moisés orou assim:
pudéssemos, mesmo com erros, Senhor, para que pudéssemos aprender, através dos Teus exemplos, da humildade e da necessidade que tiveram de se achegar a Ti, de Te encontrar. Pedimos, Senhor, que esse Espírito possa estar connosco, com cada um dos irmãos individualmente, para que sintam vontade de Te procurar, de Te encontrares, através da oração, através da meditação, através do estudo da Tua Palavra, que possam, Senhor, sentir essa vontade de estar contigo, de pedir perdão das faltas cometidas e, sobretudo, Senhor, de conhecer o plano que Tu tens para cada um de nós. Que essa seja, Senhor, o sentimento, a vontade que possa presidir a nossa vida. Saber, Senhor, a missão que temos e o plano que Tu tens para cada um de nós. Que haja este espírito de humildade, de pedir perdão e de sentir vontade de Te encontrar para que este plano, esta missão, possa ser levada para a frente. Assim como Tu tiveste com Moisés, assim como Tu tiveste com o povo e com todos os outros patriarcas, Senhor, que Tu possas estar com cada um dos nossos irmãos, conosco aqui também, para que a Tua Igreja possa triunfar nesta cidade, possa triunfar na vida de cada um, para que o Teu Espírito possa prevalecer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Provavelmente, naquele momento, Moisés orou assim. Passaram-se outros 40 anos no deserto, onde Moisés teria, como já disse há pouco, de reaprender muita coisa. Teria que se esquecer também de muito do que tinha aprendido. Teria que perceber o que era a paciência, a resiliência. Como já disse, toda aquela vida em que ele teve no deserto como pastor, cuidar das suas ovelhas, uma entrega total, foi aí que ele teve de aprender as maiores lições e que seriam mais úteis para o seu ministério. É neste momento em que Moisés digamos que já passou as 2 secções da sua vida de 40 anos, ele tem um encontro com Deus. É neste momento que Moisés está pronto para ser chamado por Deus para a sua missão. É neste momento que acontecem pelo menos 5 coisas com Moisés. Reparem nas características deste encontro com Deus que estão relatadas no capítulo 3 de Êxodo. Em primeiro lugar, é o Espírito de Deus que guia Moisés até ao local do encontro, até ao Monte Horebe, aquele que mais tarde viria a ser chamado o Monte de Deus. É o Espírito Santo que guia o homem à sua presença. Em segundo lugar, é Deus que deixa a terra de encontro com o homem. Deus escolheu aquela sarça ardente no meio do deserto, junto ao monte, para chamar a atenção de Moisés e assim poder encontrar-se com ele. Em terceiro lugar, é Deus que atrai o ser humano a si mesmo. Uma chama de fogo que não consumia aquela sarça acaba por atrair a atenção de Moisés, que decidiu ir ver o porquê daquilo estar a acontecer assim. Quarto lugar, há algo muito interessante que acontece e que, por norma, nós vemos toda a Bíblia Deus a agir desta maneira. Deus fala a linguagem do homem. Reparem que é o único local em toda a Bíblia onde nós vemos Deus a pedir a um ser humano para tirar as suas sandálias porque se encontra no lugar santo. Não é o único encontro que Deus tem com o homem, com um homem, mas naquele caso em específico pediu para tirar as sandálias. E porquê? Reparem que, como Moisés tinha aprendido e tinha tido a sua educação egípcia, a sua mente, a sua cabeça, percebia a forma de pensar, a cultura egípcia. E na cultura egípcia, os deuses, quando um homem se aproximava de um deus que eles acreditavam existir, ele descalçava as suas sandálias, porque encontrava-se na presença de uma divindade. Deus não está de maneira nenhuma a dizer que aqueles deuses tinham razão. Tanto é que aqueles deuses já não existem. Hoje não passam de pedras gravadas, enterradas na areia, enquanto que o Deus verdadeiro continua aqui, bem perto de nós. Foi este Deus que falou a linguagem do homem e quis dizer a Moisés: tu estás perante Deus. E por isso naquele momento disse: tira as sandálias. Moisés iria perceber perfeitamente a mensagem do descalçar das sandálias. E por último, é Deus que leva o homem à sua presença, num local santo, especial. Estas 5 características é o que definem um encontro de um homem com Deus.
São estas 5 características que definem qualquer encontro que nós possamos ter com Deus. Deixem-me contar-vos um testemunho. Vocês podem ver neste momento no ar, na vossa tela, uma imagem que mostra 2 fotografias, uma fotografia e um mapa. À vossa direita vocês conseguem ver o local exato onde estes eventos ocorreram. No Peru, perto de Lima, mas apesar de perto, a distância até lá levava cerca de 10 a 11 horas de autocarro a percorrer. 10 a 11 horas penosas de subidas e descidas, caminhos não muito agradáveis de se ver, a maior parte fazia-se de noite a dormir, que era a melhor maneira de fazer aquele caminho. E à vossa esquerda na tela conseguem ver o local exato onde ocorreu a história que agora vos trago. Aquele rio chamado Maranhão é o local exato onde aconteceu o seguinte. Eu estive presente neste local durante o ano de 2015, isto aconteceu há cerca de 5 anos e meio. Estive envolvido na construção desta obra, que ali podem ver, era uma central elétrica, que iria retirar energia neste rio, da água deste rio, e iria distribuir pelaquela zona, principalmente para a zona do Amazonas, no Brasil. E acontece que, dado o local ser tão remoto face a Lima, e sendo de Lima a maior parte dos trabalhadores, era loucura trabalhar 5 dias durante a semana e 2 dias de descanso. Então ali o critério era o seguinte, 21/7, 21 dias a trabalhar, 7 dias a descansar, 21 dias sem descanso, 7 dias em completo descanso. Desde o primeiro dia que lá cheguei, pedi obviamente para não fazer 21/7, mas sim 6/1, 6 dias a trabalhar e 1 dia a descansar. Mas acontece, e como podem ver pelas imagens, ali à volta não havia muito por fazer durante o dia de sábado, nem ficar na obra, porque aí é onde estava toda a azáfama, tudo aquilo que estava a fazer naquele dia. Então os meus dias de sábado acabavam por ser a passear por estas montanhas, por estes caminhos que ali vêm. E houve um sábado, penso que estava há cerca de um mês e meio já presente naquele local, que decidi ir bem lá em cima onde vocês conseguem ver na seta vermelha. Estão ali 3 setas, eu já explico o que são as outras 2, mas o meu objetivo era a seta vermelha, aquela que se encontra bem lá no topo. Uma vez que aquele rio se encontra a 3.000 metros de altura, o topo está a 3.600 e para uma pessoa que está habituada, como nós, a viver junto ao rio, junto ao nível do mar, o oxigênio já nos 3.000 é bastante rarefeito. Mas com o passar do tempo fui-me habituando e decidi que já era a altura de fazer uma caminhada mais longa, que ocupasse um bocadinho mais do dia de sábado. Confesso que qualquer subida de 10, 20 metros era o suficiente para estar sentado, a recuperar o fôlego, mas minimamente já mais preparado, decidi que já era possível arriscar. Acontece que naquele dia, não sei bem explicar como, talvez devido à falta de oxigênio ou ao cansaço, dei por mim e não estava no caminho que eu tinha planeado fazer, não havia mapas, eu não tinha mapa nenhum, mas conseguia ver mais ou menos o caminho que devia ir. E encontrei-me demasiado perto do rio para estar no caminho certo. Mas prossegui caminho, estava confiante, sabia mais ou menos a direção e continuei, sabia apenas que tinha a alcançar uma aldeia que eu via um pouco mais acima. Ao caminhar, encontrei-me perto da seta verde, que ali está. Aquela seta verde, não sei se dá para perceber bem, mas ali encontram-se aquilo a que os peruanos chamam de chacras. As chacras é o pequeno terreno que cada pessoa tem à volta de sua casa e que é cultivado. Uns cultivam trigo, cana-de-açúcar, entre outras coisas. Encontrei-me dentro de uma chácara de uma pessoa. Sabia que naquele momento, eventualmente, podia aparecer aquela pessoa e eu teria que dar explicações. Eu tinha a vegetação pelo meu peito, eu não via nada ao meu redor, apenas a casa da pessoa com um alpendre ao seu redor. Acontece que naquele momento, 4 cabeças com as orelhas bem espetadas levantam-se nesse alpendre, entram para dentro da vegetação e rapidamente, pela velocidade a que a vegetação se mexia, eu soube que não ia chegar a tempo ao muro que dividia aquela chácara da chácara seguinte. Eram 4 cães, nada amigáveis, e naquele momento, com o corpo semi-paralisado, a única coisa que continuei a fazer foi caminhar em velocidade constante, não olhando para trás, fazendo eventualmente algum barulho para que não me mordessem, não iria obter grande ajuda ali à volta. E facilmente, felizmente e graças a Deus, consegui chegar àquele muro. Do lado de lá havia outra chácara com outros tantos cães e acabei por ter como solução o caminhar por cima dos muros que dividiam as chácaras até chegar ao final. O final de todos estes muros e todo este caminho é mais ou menos onde está a seta amarela. Conseguem ver que há aí uma linha de água
E essa linha de água, saíam algumas árvores, criava ali uma divisão naquelas chacras. Onde eu estava, já não havia chacra, havia apenas o muro atrás de mim, para o qual eu não podia ir. Para cima e para baixo não havia caminho, e mais adiante, outro muro. Foi neste momento que decidi sentar-me, pensar, orar, e fazia-me sempre acompanhar de um livro de Ellen White, ou Patriarcas e Profetas, ou Profetas e Reis, e naquele momento decidi, já com os nervos, com a dificuldade em respirar, decidi que só iria sair dali quando Deus me dissesse por onde caminhar, por onde ir. Sabia que não iria encontrar caminho facilmente, mas tendo tempo e confiando em Deus, decidi que era naquele momento que apenas quando Deus me respondesse que eu iria me levantar. Não sei quanto tempo tive a ler, mas passado um pouco, ouvi uma voz de criança a chamar-me e a perguntar se estava tudo bem comigo. Era um rapaz que eu mais tarde iria saber que tinha 8 anos, que por acaso caminhava do lado do muro e que por acaso tinha ido prender o seu burro justamente ali, ao pé de uma daquelas árvores. Eu perguntei-lhe se ele me conseguia levar para a aldeia e ele disse que logo após aquele muro não era chácara, era caminho. Eu já não acreditava naquele momento, por isso é que não fui espreitar, mas felizmente ali era o caminho que me levava até a aldeia. Mas aqui levantou-se um segundo problema. Devia continuar ou devia voltar para trás? E já tinham sido emoções suficientes por um dia. Naquele momento eu soube que devia caminhar e devia continuar a subir até lá acima. Era o meu objetivo de manhã, continuava a ser o meu objetivo naquele momento, e se tinha visto Deus a proteger-me até ali, continuaria até ao final. O melhor estava reservado para o fim. À medida que fui subindo e que fui caminhando, mostro-vos agora 3 fotos que eu tirei no caminho já quase bem no topo, onde vocês conseguem ver o local já bastante íngreme. O caminho era praticamente encostado a uma parede, nós tínhamos que caminhar literalmente com a mão encostada à parede, e do lado de lá era apenas um precipício de cerca de 600 metros. Mas eu sabia que era por ali o meu caminho. Esta imagem que vos mostro foi o caminho que fiz após estes eventos, subi pelaquela montanha e neste momento estava praticamente no topo de toda esta aventura. E era ali que Deus tinha deixado uma mensagem para mim. Naquela parede, alguém tinha escrito: amigo, busca a Deus. Provavelmente alguém que não sabia se alguém iria ler, se outra pessoa iria ler aquela mensagem, mas ali estava algo reservado para mim. Amigo, busca a Deus. Alguns metros mais à frente, amigo, não percas a oportunidade de salvar a tua alma. E como eu disse, o melhor estava para o fim. Alguém teve a brilhante ideia de escrever. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isto está em João. Não quero de forma alguma dizer que esta experiência que aconteceu comigo é igual à de Moisés. Não vi nenhuma sarça ardente, mas tenho a plena noção que naquele momento me encontrei com Deus. Tive a oportunidade de chegar ao topo, sentar, orar novamente, e este dia foi provavelmente um dos melhores cultos que eu já tive em toda a minha vida. E foi feito por Deus. Naquele momento em que eu me sentei e que eu orei assim.